Olá pessoal, meu nome é Agledson Vieira, eu sou acadêmico do 7º período de farmácia na Faculdade de Juazeiro do Norte e durante 2 anos eu fui monitor da disciplina de anatomia humana. Durante esse período eu construí um material que foi utilizado nas disciplinas, na monitoria, para auxiliar os monitorandos. Só que eu saí da monitoria há 1 ano e eu não queria que esse material ficasse arquivado no meu computador. Então, eu pretendo e vou divulgá-lo no YouTube para que esse material possa auxiliar quem está cursando a disciplina de anatomia humana e possa auxiliá-los, no seu aprendizado. Os principais tópicos da aula são introdução, um pequeno histórico da anatomia, como é que ela está sendo estudada atualmente, algumas abreviações bastante utilizadas na anatomia humana, alguns conceitos básicos de anatomia que são essenciais para o seu aprendizado, como é feita a divisão da anatomia humana, quais são as relações da anatomia humana, qual é a constituição do corpo humano, quais são os sistemas do corpo humano, qual é a divisão do corpo humano, quais são as cavidades que constituem o corpo humano, descrever um pouco da posição anatômica, falar sobre os planos de delimitação, os planos de secção, os eixos do corpo humano, os termos de posição e direção, fatores gerais de variação, bem como, e por último, os princípios gerais de construção do corpo humano, sendo subdividido em altimeria, metameria, paquimeria e estratificação. Esses são os principais tópicos da aula. A anatomia, quando você entra na disciplina, entra no curso, é uma das primeiras disciplinas a serem apresentadas ao aluno. E ela, por ser bastante densa, por ser bastante complexa, acaba sendo parecida com uma nova língua. Por quê? Porque ela é um novo mundo. São novos termos, são novas palavras, são novos conceitos que devem ser aprendidos, absorvidos e colocados em prática. Pois cada parte do corpo humano tem um nome, tem uma posição, tem uma relação, e aprender cada uma dessas coisas são fundamentais para que você consiga ter um bom desempenho ao longo do curso. Cabe destacar que demora um pouco para você se habituar com essa língua e aprendê-la. Todavia, quando você, ao longo do tempo que vai estudando, que vai lendo, que vai se automoldando, você acaba tornando-a natural na sua fala, no seu aprendizado, na sua leitura, e você acaba lembrando de termos que antes você achava bastante difícil de aprender. E ela é super importante, como veremos mais à frente, para outras disciplinas. Diante disso, algumas perguntas são bastante frequentes e bastante importantes de serem respondidas. Tais como, a anatomia ela é decoreba? Em parte sim, principalmente quando você ainda está aprendendo. É uma parte mais de repetição. Você tem que repetir tal estrutura, repetir tal subestrutura, até você tornar esse termo familiar. Essa palavra, essa posição, essa relação. Ou seja, todo o arcabouço linguístico da anatomia, ela até certo ponto é decoreba. Só que ao longo do tempo, ao longo dos meses, do semestre, do ano, você já está tão habituado com aquela pronúncia, com aquela palavra, que acaba se tornando natural. Ou seja, acaba não sendo mais decoreba. E para que é que vai servir essa anatomia no curso da saúde? No meu curso, que eu estou cursando. Bem, a anatomia, você conhecê-la é importante. Primeiramente, para se conhecer, acaba sendo também uma forma de autoconhecimento, bem como a anatomia ela é de suma importância para que você consiga linká-la com outras disciplinas, tais como fisiologia, histologia, embriologia, farmacologia, patologia, etc.
Ou seja, todas essas disciplinas elas são relacionadas, né? E é preciso que a anatomia esteja na ponta da língua para que você tenha um bom desempenho. E como eu devo estudar anatomia humana? Bem, aí são N formas de você conseguir estudar. Uma delas é essa que você está fazendo, é vendo vídeo aulas, é vendo conteúdos na internet que possam complementar o conhecimento que é abordado na sala de aula, o conhecimento que é buscado nos livros, o conhecimento que é adquirido nas aulas práticas. A videoaula, né, as aulas no YouTube, foram ferramentas que eu usei durante a disciplina que eu estava cursando e durante a monitoria, justamente para preparar esses materiais que foram de suma importância para a minha formação e até para a formação do material. Tanto é que tem trechos do material que tem prints, né, de certos vídeos de outros youtubers, né, da anatomia, as quais eu sou bastante admirador, né, e foram minhas inspirações, inclusive, para a construção desse vídeo. E eles me apoiaram bastante de forma indireta para construir material e agora está ajudando vocês. Ou seja, o meio da internet ela é fundamental para você estudar a anatomia humana. E afinal de contas, o que é anatomia? A anatomia ela deriva do grego e ela significa cortar em partes. Especificamente, a anatomia humana ela é a ciência que estuda macro e microscopicamente, ou seja, ela vai estudar os órgãos e sistemas, bem como tecidos e células, vai analisar também a constituição e o desenvolvimento, que é o caso da embriologia, dos seres humanos, porque ela é humana, certo? Tem anatomia animal, tem anatomia vegetal e assim vai. Mas no caso do curso da saúde, nós estamos, e nessa aula, estamos falando da anatomia humana. E ela de sua importância para quê? Para que você tenha um estudo aprofundado da morfologia. Morfo vem de forma, logia vem de estudo. Ou seja, você vai estudar as formas que estão presentes no corpo. E também você vai estudar todas as suas partes constituintes. O nosso corpo ele é bastante estruturado, pois uma célula irá compor um tecido que irá compor um órgão e esse órgão, consequentemente, ele é constituído por várias e várias células. Ou seja, é uma estrutura, é uma organização bastante complexa e até incrível, né? Da natureza ter conseguido realizar tudo isso. A anatomia, ela não é uma ciência nova. Muito pelo contrário, ela é uma ciência bastante antiga. Ela, desde o período do Egito e da Grécia, já foram feitos estudos através de dados arqueológicos que demonstram que a anatomia já estava presente no Egito, na Grécia, né? E também é documentado que Leonardo da Vinci, né? Esse senhor aí, ele é bastante estudado, né? Há bastante tempo e desde o século XV e século XVI que ele vem sendo considerado um dos maiores anatomistas da história, pois ele descreveu e desenhou e pintou, né, através do período do Renascimento, várias partes de cadáveres. Vale salientar que a maioria dos estudos feitos nessas duas épocas, na Antiguidade e no período da Idade Média, né, eram feitos com cadáveres. A maioria feita com cadáver. E atualmente? Atualmente, essa possibilidade de estudar anatomia humana, ela se expandiu, sendo que a tecnologia acabou acompanhando o estudo. Como? Atualmente é feito estudos de imagem, como a radiografia, a endoscopia, a angiografia, a tomografia axial computadorizada, a tomografia por emissão de pósitrons, a imagem de ressonância magnética nuclear, a ecografia e a termografia, e várias outras técnicas que são utilizadas para estudar a anatomia, as estruturas, né, as partes do corpo humano em pessoas vivas. Ou seja, não apenas estudando os cadáveres, que é de sua importância, mas também estudando pessoas vivas, como é que ele funciona, né, na realidade, né, no vivo.
Bem, aqui nós temos uma imagem representando como é feita a ressonância magnética, bastante presente em hospitais, né? A medicina, ela estuda bastante essa questão da anatomia da ressonância. O raio-x, né? Nós temos estruturas, né? Graças à descoberta do raio-x, estruturas em pessoas vivas que podem ser analisadas, como é o caso aqui do coração, dos pulmões, das costelas, da clavícula, dos ossos, né? como um todo, principalmente os ossos, e outras estruturas, né, moles, entre aspas, que podem também ser analisadas através do raio-x e da ressonância também. Relacionadas a abreviações. Bem, com relação às abreviações, vários são os termos. Só que os mais frequentes, né, por ser nomes bastante corriqueiros no estudo da anatomia, acabam sendo abreviados, como artéria, artérias, que em vez de ser só uma ponta, são A, Azinho, ponto, ligamento, né, que é lig, ligamentos, que é ligs, músculo, que é M, músculos, que é MM, nervo é só N, nervos é NN e veia. E veias, que é VV. Ou seja, esses são os principais termos que são utilizados em abreviações, que também são estudadas. Aqui nós temos a representação, né, de veia, capilares e artérias. Aqui de músculos e aqui de nervos. Um ponto bastante fundamental a ser estudado são os conceitos de normal, variação anatômica, anomalia e monstruosidade. Primeiramente, o que é normal? Normal é considerado quase que uma moda, mas o que é aquilo que está em moda? É aquele que está mais frequente na população, né? Já a variação anatômica é um desvio, porém que não traz disfunção ao organismo, não traz nenhum transtorno funcional ao organismo. Um exemplo de normal é você ter 5 dedos nas mãos. Já no caso na mão, se você tiver 6 dedos em uma mão, já é uma variação anatômica. Só que o fato de você ter 6 dedos na mão não interfere funcionalmente em nada. Ou seja, é uma variação, você é diferente, mas não traz nenhum transtorno. Já o normal é aquilo que é mais frequente. Já a anomalia ela é uma variação que já vai trazer um transtorno funcional ao organismo. E a monstruosidade ela é uma variação tão marcante, tão forte, que ela é incompatível com a vida. Vamos a exemplos. Como eu já tinha citado, o normal é que você tenha 5 dedos nas mãos. Todavia, uma pessoa pode nascer com 6 dedos nas mãos, que é um transtorno chamado polidactilia, né, que é um excesso de dedos. Esse excesso de dedos, funcionalmente, não vai trazer alteração nenhuma. Só que ela não é normal. Não é comum que você veja uma pessoa... É mais fácil encontrar uma pessoa que tem 5 dedos nas mãos do que uma que tenha 6. Uma anomalia. A fenda palatina. Algumas crianças elas nascem com o lábio sulcado, né, juntamente com a fenda palatina. E isso traz um transtorno funcional. Por quê? Traz dificuldades, né, para a criança na sua alimentação, na sua respiração, dentre outras funções. Ou seja, tem alteração, também não é normal e traz alteração. Logo, ele é uma anomalia. Já a monstruosidade, como é o caso da anencefalia, ou seja, a criança nasce sem encéfalo, sem cérebro, né, ela é incompatível com a vida. Embora a criança nasça, ela não irá viver, ou então ela já nasce morta. E como a anatomia é dividida? A anatomia ela é dividida em anatomia sistêmica, onde se vai estudar, onde irá ser estudado os principais sistemas do corpo humano, anatomia regional, ou também chamada de anatomia topográfica, anatomia de superfície, ou anatomia palpatória, anatomia radiológica e anatomia clínica, que é justamente essa anatomia aplicada à clínica. A anatomia sistêmica ela é bastante estudada na maioria dos cursos. A regional ou topográfica ela é bastante estudada no curso da medicina, principalmente na residência de cirurgia médica.
E também na anatomia clínica é bastante estudada na parte de medicina. A radiológica tem um curso de técnico em radiologia ou radiologista. Ele também estuda bastante. E a anatomia de superfície ou palpatória, ela é bastante estudada pelos profissionais da fisioterapia, bem como da educação física. Enfim, quais são as relações que a anatomia humana, essa disciplina, tem com outras disciplinas? Bem, ela está intimamente relacionada com várias outras ciências biológicas, tá? Como a fisiologia, que vai estudar a função das células, dos tecidos, dos órgãos, dos sistemas. A histologia, que ela vai estudar os quatro principais. A histologia, que ela vai estudar os quatro principais tecidos fundamentais do corpo, que é o tecido epitelial, conjuntivo, muscular e tecido nervoso, e suas derivações. E a embriologia, que é o estudo do desenvolvimento e crescimento do embrião, feto e órgãos em geral. Também ela está relacionada a duas outras disciplinas fundamentais. A patologia, porque para você entender o órgão funcionando normal também, ela é fundamental que você o entenda em estado patológico, ou seja, fisiopatológico. Daí vem o conhecimento anatômico, das posições dos órgãos, da estrutura dos órgãos. E também para a farmacologia, pois a farmacologia ela está vinculada à fisiologia e a fisiologia está vinculada à anatomia. Ou seja, todas essas disciplinas estão interrelacionadas com a anatomia. Ou seja, a anatomia ela está relacionada com a fisiologia, que também estuda a célula, ou seja, a citologia, o estudo dos tecidos, que também estudam as células, ou seja, a histologia, a embriologia, que ela pode ser estudada tanto no termo fisiológico quanto no termo histológico, né? E citológico, ou seja, todas essas disciplinas, todas essas ciências estão relacionadas com a anatomia, de forma direta ou indireta. Afinal de contas, como é constituído o corpo humano? O corpo humano é constituído por átomos, moléculas, organelas, células, tecidos, órgãos, sistemas que em conjunto vão formar o organismo humano, ou seja, vão formar o corpo humano. Como átomos principais, nós temos os chompes, né, como aprendi com o Jubilut, né, que é o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Moléculas, as principais, a água, que compõe mais de 70% do nosso corpo, sais, proteínas, lipídios, carboidratos e ácidos nucleicos, que são bastante estudados na bioquímica. Organelas, uma das principais, a mitocôndria. Células, como os neurônios, fibras musculares, adipócitos, né? Tecidos, o tecido epitelial, conjuntivo, etc. Órgãos, como os estômagos, coração, rins, fígado, cérebro, pâncreas e etc. E sistemas como o sistema circulatório, respiratório, nervoso e digestório. Bem, nessa figura nós temos apresentado justamente como é feita a composição do corpo humano. Você sai desde aqui do átomo, que vai formar a molécula, que no caso aqui é representada a molécula de água. Essa molécula se une para formar a macromolécula, que essa macromolécula forma uma organela, que está representada a mitocôndria, que forma uma célula. Essa célula vai formar um tecido, que em conjunto forma um órgão, que em conjunto forma um sistema de órgãos, que ao final de tudo vai formar o seu organismo. Todos esses sistemas que são estudados na anatomia vão formar os tecidos, sendo que os principais estudados é o organismo em si, ou seja, a sua parte superficial, né, as suas partes, bem como os sistemas e os órgãos, cabendo esse papel da anatomia. Já os tecidos são estudados pela histologia, as células pela citologia, as organelas, macromoléculas e moléculas pela bioquímica e o átomo pela química. Então, quais são os sistemas que compõem o corpo humano? O corpo humano é constituído principalmente por 14 sistemas. Pode variar de autor para autor, só que no caso, nós aprendemos que os principais sistemas que compõem são o sistema ósseo, muitas vezes chamado de sistema esquelético, sistema articular, antigamente chamado de junções, sistema muscular, sistema circulatório ou cardiovascular,
sistema linfático, que muitas vezes está junto com o sistema circulatório, sistema respiratório, sistema digestivo ou digestório, sistema urinário ou excretor, sistema reprodutor ou genital masculino, sistema reprodutor ou genital feminino, o sistema nervoso, que no nosso curso ele não foi estudado, porque demandaria um semestre inteiro para se estudar só o sistema nervoso, e nós não tivemos essa disciplina de sistema nervoso. Temos também o sistema endócrino, o sistema tegumentar e, por fim, o sistema sensorial. Vale ter atenção no que em alguns livros o sistema ósseo, articular e muscular eles estão unidos em um único sistema, que é o sistema locomotor. E além disso, o sistema linfático ele costuma ser incluso no sistema circulatório e o sensorial no nervoso. E como é que está dividido atualmente o corpo humano? Anatomicamente está dividido nas seguintes regiões. No caso é a anatomia regional, né? É o crânio, pescoço, dorso, tórax, abdômen, pelve, membros superiores e membros inferiores. A anatomia regional ela vai estudar justamente todas essas estruturas macroscopicamente, certo? De forma regional. No caso, um cirurgião que vai estudar a parte de crânio, pescoço, ou então vai estudar dorso, tórax, abdômen, pelve, ele vai ter um estudo anatômico regional específico de todas essas partes.